E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos esquentar o friozinho dessa semana com mais uma atividade de matemática, tá? Hoje é quinta-feira é dia de matemática. E hoje eu vou estar passando atividades para vocês, depois de vocês assistirem essa aula aqui e também o link da aula do Centro de Mídias, importante também assistir, quem não assistiu ainda, né? Vocês poderão entregar essas atividades na quinta-feira, não da semana que vem, na outra quinta-feira. Então vocês vão ter 15 dias para entregar. Semana que vem nós vamos ter replanejamento, então ninguém vai passar atividade, não vai ter nada para vocês. Então vocês poderão entregar dia 11 de junho, na outra quinta-feira, falou? Vamos ao tema da aula de hoje então. O tema da aula de hoje é porcentagem. E muito útil, né? Nossa, a gente utiliza porcentagem no nosso dia a dia a todo instante, né? Vendo um jornal falando, né, que os preços tiveram aumento de tantos por cento. Quando você vai comprar alguma coisa, né, se você pagar à vista, você tem desconto, né? Privilégio de desconto você vai pagar menos, né, do que o preço que está lá. Então é importantíssimo nos dias de hoje saber porcentagem. O problema é que existe uma infinidade de exercícios envolvendo porcentagem. Então, eu me preocupei nessa aula aqui a estar separando os 3 ou 4 tipos de casos que mais acontecem, tá? Vocês vão ver que nas atividades que eu passei, todos os probleminhas vão se encaixar numa desses quatro modelos que eu vou estar passando para vocês. Então, talvez o mais difícil nem sejam as continhas, sejam você perceber qual é o modelo, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer. Bom, para começo de conversa, porcentagem, o símbolo vocês conhecem muito bem, esse daqui, indica porcento, né? E na prática isso significa o quê? Significa uma parte de um total. Pode ser uma parte de um todo, uma fração de um todo. Na verdade, toda porcentagem é uma fração, né? Para poder fazer as continhas, vocês vão ver que nós vamos utilizar fração. Ou então números decimais, né? Toda fração pode ser convertida em número decimal e vice-versa, conforme o meu interesse, né? Tem momentos que é mais fácil fazer com fração, tem momentos que é mais fácil fazer com número decimal. A gente tem que estar preparado para lidar com os números das duas maneiras, na forma decimal, na forma fracionária. Então, por exemplo, 3%. O que significa 3%? 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100. É a fração 3 centésimos. Ah, professor, mas sempre vai ser o 100 embaixo? Eu respondo, claro, sempre vai ser o 100 embaixo. Por causa desse símbolo aqui, do porcento. Sempre é por 100, né? Então sempre nós vamos ter centésimos, centésimos. 3%, então é 3 centésimos, 3 sobre 100. Ou ainda, quem quiser, em número decimal, 0,03. Então, 0,03 também representa 3%, tá? 3 centésimos, olha, duas casas decimais, lembram? Primeira casa os décimos, segunda casa centésimos. A mesma coisa que a fração 3 centésimos, tá bom? 72%, mesma coisa, gente, 72 centésimos. 72%, 72 centésimos. Ou, se eu for colocar na forma decimal, 0,72. Tá ok? Então a primeira aplicação e mais direta, né, de porcentagem seria esses exemplos que eu estou passando aqui para vocês. Antes, porém, eu gostaria de pensar um pouquinho como que nós fazemos as continhas de porcentagem com cálculo mental, né, de continha de cabeça. O que é mais fácil? Quando eu vou numa loja e o produto custa, por exemplo, R$ 70, vou até anotar aqui do lado, aqui, ó, R$ 70. Sempre é mais fácil a gente pensar em questão de 10 em 10%, tá? Porque 10% de um total, a porcentagem sempre tem um total de 100%, né? 100% seria o inteiro, todo, né? Então esse 100, desses 100, se eu quiser apenas 10%, é muito fácil. Porque se eu tenho uma quantidade de 100, para achar 10, é só dividir por 10, né?
Ou seja, dentro do 100%, existem 10 vezes 10%. Não é isso? 10 vezes 10 não dá 100? É, por isso que eu falo que é mais fácil dividir. Então, no caso aqui, de cabeça, eu estou escrevendo aqui, mas isso aqui a gente faz de cabeça. Poxa, se eu quiser saber quanto que é 10% de R$ 70, é só dividir os R$ 70 por 10, pessoal. E dividir por 10 é muito simples, porque a gente anda com a vírgula, né, para a esquerda. No caso, a gente coloca a vírgula aqui entre o 7 e o 0. Já que esse número aqui é inteiro, não tem vírgula, a vírgula está no final. Se eu dividir por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda, fica 7, né? 7,07. Então 10% vai ser R$ 7. Poxa, então se der um desconto de 10%, quer dizer que vai tirar R$ 7. O que era R$ 70, tirando 7, vai ficar só R$ 63. Não é isso? 70 tira 7. É isso que significa um desconto, né, quando eu tiro. Então, fazendo as contas de 10 em 10% é muito simples, né? Lembrando também que 50%, também é um cálculo bem fácil, 50%, já que 50 é metade de 100, quando se fala em 50%, está se falando em metade da porcentagem total. Metade. Quanto que é metade de 70? 35. Então, 50% de 70 dá 35, é metade. Não é isso? E a mesma coisa, quando eu falo 1%, 1% é 1 centésimo, então de cabeça a minha vírgula, eu vou dividir por 100 no caso aí. 70 dividido por 100, ou seja, a vírgula vem 2 casas para a esquerda. Então ficaria, dividido por 10 fica 7, dividido por 100 fica 0,7, ou seja, 70 centavos. 1% é 70 centavos, 1% de R$ 70. E por aí vai, né? De 10, de 1 é fácil. Mas vamos fazer os cálculos agora, tá? Então, por exemplo, deixando o cálculo mental um pouquinho de lado lá e fazendo os cálculos, que é como vocês vão utilizar, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 15% de 300. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, quando você tem o percentual de uma quantidade, de um total. Então, esse é o percentual, ó. Percentual, ou porcentagem, né? Percentual ou porcentagem. A taxa aí, que está se calculando alguma coisa, né? E esse valor que vem em seguida é o total. Então, eu quero saber quanto que é 15% de um total de 300. Pode ser R$ 300, 300 quantidades de alguma coisa nesse sentido. Então, quando você vai calcular um percentual de um total, essa palavrinha de, a gente substitui pela operação de multiplicação, é o produto. Então, nós vamos ficar com 15%, que é 15 sobre 100, vezes o total, que é 300. Estou meio falhando aqui. 15% de 300. Ok? E aí, como é que eu faço essa continha? Para começar, verifique que se tem zeros em cima e zero embaixo. Tem a mesma quantidade, inclusive, né? Ó, um zero embaixo, corta com um zero em cima. Outro zero embaixo, corta com um zero em cima. Já facilita muito, pessoal. Porque aí evita de estar fazendo conta à toa, tá? Sempre você pode cortar a mesma quantidade embaixo com a mesma em cima, tá bom? O que sobrou aqui? Sobrou 1. Quando sobra 1 embaixo, acabou, né? Aqui em cima sobrou 3, sobrou 15. Então agora você multiplica o que sobrou. 15 vezes 3. 15 vezes 3 é 45. Pronto. Quer dizer que 15% de 300 dá 45. Moleza, né? Fácil demais a conta. Vamos para o outro aqui, outro exemplo. 80%, vou fazer aqui embaixo, tá? 80% de 1.200. Então, escreve aí, ó, 80 sobre 100, 80%, 80 centésimos, 80 por 100, de 1.200, ou seja, vezes 1.200. Tá? Vezes o vezes. Tem zero para cancelar? Tem. Quanto tem em cima tem 2, cancela com os 2 de baixo. E se não der para cancelar? Se não der, você faz um número vezes o outro, depois divide por 100, tá? Um número vezes o outro, divide por 100. Quando não dá para cancelar zeros, faz assim.
O 100 está embaixo, ele está dividindo. E dividir por 100 é fácil, porque é só andar com a vírgula, né? Não precisa fazer conta. Anda com a vírgula. Então ficou aqui, sobrou só 1 embaixo, que não é nada, 80 vezes 12. Quanto que é 80 vezes 12? Eu vou colocar o 12 em cima e 80 embaixo. Porque o 80 termina em 0, né? O 0 a gente abaixa só. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. Está aí, 960. Então, 80% de 1.200 já é um valor maior, né? 960. Por quê? Porque 80% já está bem próximo do 100%. Falta só 20% para chegar no 100%. Por isso que tem já um valor alto, né? Bem mais próximo de 1.200. Beleza? Então, o percentual de um total é assim que a gente faz, fazendo vezes, diretamente fazendo vezes, tá? E uma aplicação disso daí é o exemplo que eu vou dar agora. Exemplos que envolvem desconto ou aumento. Lembrando que, quando ocorre um desconto, no final eu tenho que retirar do total do produto, eu retiro o valor do desconto. Quer dizer, faz uma conta de menos. E nas outras vezes, quando o produto sofre aumento, né, nessa época de pandemia, tanta coisa está subindo no mercado, num monte de lugar, estão aproveitando para subir as coisas, né? Então eu calculo de quanto que vai ser o aumento e no final eu somo o valor que era com o valor do aumento, tá? Desconto a gente tira, aumento a gente soma. Então vamos ver o exemplo aqui. Ao comprar um produto que custava R$ 1.500, obtive um desconto de 12%. Então, nesse caso, deixa eu tirar isso aqui. Nesse caso, é um probleminha de desconto, tá? A gente vai pagar menos que R$ 1.500. Por quanto eu acabei pagando o produto? Qual o valor do desconto obtido? Então, são duas respostas que se encaixam dentro do problema aqui. Então, primeiro, eu vou calcular quanto que é o desconto. De quanto foi esse desconto? O desconto foi de 12%, então eu tenho que saber quanto que é 12% vezes 1.500. Preço original, preço total, né? Daquele mesmo jeito que a gente fez. Né? Quero saber quanto que é um percentual de um total. Faz vezes, multiplica. Tem 0 para cortar? Tem. 2 em cima, 2 embaixo. Embaixo ficou só 1, jogou fora, não serve para nada. 12 vezes 15, então. 12 vezes 15, ou 15 vezes 12. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 0, 8 e 1. Tá lá. 180. Quer dizer que o desconto que foi me dado vai ser de R$ 180. Quer dizer que agora já respondemos metade do problema. Qual o valor do desconto obtido? Está aí, R$ 180. Agora só está faltando, pessoal, a gente calcular quanto que eu vou pagar, né? O preço que eu vou pagar seria 1.500, mas terá um desconto de R$ 180. Por isso eu tenho que tirar. Tira. Faz a subtração. 0. Aqui tem que emprestar, né? Vamos para 4, fica 10. 10 tira 8, 2. 4 tira 1, 3. 1 cai aqui. Tá aí, então. Do preço de 1.500, como vai me descontar 180, eu só vou pagar R$ 1.320. São as duas respostas desse probleminha de desconto, tá? Se fosse um probleminha de aumento, então aqui nessa última continha a gente faria a conta de mais. A gente somaria o valor do aumento e não tiraria. Tá bem? Quer dizer que o valor aqui embaixo vai dar um valor maior do que o valor original. Tá bom? Só isso que muda. Só a última continha. Beleza? Vamos seguir. Vamos seguir que os exemplos agora vão ficando mais interessantes. Tá? Bom, além de encontrar o percentual de um total direto, e também fazer contas com cálculos com desconto e
e com acréscimo, né, com aumento, nós vamos também encontrar muitos exercícios que vai estar perguntando para a gente qual é o total. Qual é o total? Ou seja, deixa eu tirar essa mensagem. O exercício não vai nos dar o total. Vai nos dar uma parte, o percentual, que essa parte significa, e vai estar perguntando o total. Como assim? Olha esse exemplo aqui, ó. No exame final, Carlos acertou 80% das questões. Quer dizer, não acertou tudo, né? Só acertou 80%. Tá bom. Mas não está falando quantas questões tinha. Tá vendo? Conferindo o gabarito, ele descobriu que errou 4 questões. Então, aqui primeiro falou da porcentagem que ele acertou. Então, se ele acertou... Ixi, mas que letra feia. Acertou. Se ele acertou 80% e ele errou 4 questões, pergunta para vocês. Essas 4 questões que ele errou, elas representam qual porcentagem? Lembrando que o total de perguntas do exame, no caso, da prova que ele fez, sempre o total da porcentagem tem que ser 100%, não é isso? Então, dos 100% do exame, ele não acertou tudo. Ele não acertou 100%. Ele só acertou 80%, né? Se eu retirar os 80%, quantos por cento que sobra? 20%? Né? 100 tira 80, sobra 20. Não é isso? Esses 20%, pessoal, é exatamente a porcentagem que ele errou. Então, representam as 4 questões. Tá. Então, tá aqui. 4 questões representam 20%. Tá? Com isso daqui, a gente vai conseguir achar o resultado final. Que é, quantas questões tinha o exame final de Carlos? Vocês estão vendo que 80% é uma parte, 20% é outra parte, que são as 4 questões. Em nenhum momento se deu o total de questões. É a pergunta do problema. Então, atentos a probleminhas como esse, que ele pergunta o total. Está perguntando o total. De uma parte você tem que encontrar o total. Tá? De uma parte aqui, que são as 4 questões, que representam 20%, eu quero encontrar o total de questões. Então pensa comigo, olha. 4 questões representam 20%. Deixa eu apagar esse aqui. 20%, todo mundo sabe, 20 sobre 100. 20 centésimos. Então o que a gente tem que fazer, pessoal, é muito simples. Vou até trocar a cor aqui. A gente tem que fazer muito simples. Você vai pegar esse 4, que é a quantidade que você tem, a parte que você tem do total, vai dividir por 20, o resultado depois você vai multiplicar por 100. E esse cálculo, essas duas continhas, vai te dar a quantidade de questões que esse exame tem no total. Vamos fazer? Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. 4 dividido por 20. Opa, peraí. Mas como assim, professor? 4 não dá para dividir por 20? Dá, pessoal. Dá sim. Tá? Não se assuste. Vamos dividir o número menor pelo maior mesmo. Tá? Eu tenho que dividir pelo que está lá. Pega a quantidade e divide pela parte de cima aqui, pelo numerador da nossa porcentagem, pelo nosso percentual. Tá? 4 dividido por 20. Mas o que eu faço quando o número é menor que o da chave? Começa com 0, simples. Põe vírgula, né? Coloca um 0 aqui, aí fica 40. 40 já dá para dividir por 20, dá 2 vezes, não é isso? Não sobra nada. Significa que 4 dividido por 20 dá 0,2. Quando eu faço isso, eu estou achando, isso aqui é o equivalente a 1%. Tá? Isso aqui é o equivalente a 1%.
Mas eu quero saber o total, então agora eu pego esse 1% e multiplico por 100, tá bom? Multiplico por 100. Pego 0,2, faz vezes 100. Vamos fazer a continha aqui. 0,2 vezes 100. De novo, pessoal, olha, quando se multiplica por 100, por 10, por 1000, por essas potências de 10, eu não preciso fazer o cálculo, né? Vamos parar de fazer conta com isso aí. Não tem que fazer conta. O nosso número vai aumentar, estou multiplicando por 100. Quando o número aumenta, aumenta duas casas, porque o 100 tem dois zerinhos aqui, ó. Então você pega, a vírgula está aqui nessa posição, vou andar para a direita duas casas. Uma casa ficaria 2 inteiros, mais uma casa eu acrescento um zero aqui, fica 20. Pronto. Encontrei o número de questões da prova do Carlos. A prova do Carlos, né, o exame do Carlos, tinha 20 questões no total. Tá? Dessas 20 questões, ele acertou 80% e errou 20%, que foram 4 questões. Tá? Então, 20 questões tirando 4 questões, na verdade, ele acertou, então, posso dizer que ele acertou 16 questões, que representam 80%. E errou 4 questões, que representam 20%. Ok? 20 questões, então, tem a prova do Carlos. Fácil, né? É só você prestar atenção na pergunta, ele quer o total. Então, você pega a tua quantidade que você tem, divide pelo de cima, depois multiplica por 100. Tá bom? Vai te dar o total que você está querendo chegar. Beleza? Tem muitos exercícios parecidos com esse. Vamos então para o último exemplo. O último exemplo, que é o último modelo importante de exercício com porcentagem, que eu escrevi ali em cima, que é quando pede para a gente encontrar o percentual. A porcentagem. Não tem porcentagem no exercício. Então você vai olhar aqui, tem só números e pergunta qual é a taxa percentual, tá? No final. Então isso serve muito, por exemplo, para calcular. Olha, uma passagem de ônibus custava R$3. Aumentou para R$4,50. Quantos por cento que subiu? De quanto foi esse acréscimo? Então você vai pegar, se foi para R$4,50, aumentou R$1,50. Né? Em relação a quanto? Em relação a R$3 que estava antes. Eu preciso desses dois números. Eu preciso de dois números para poder comparar um com o outro, para achar o tanto que um é maior do que o outro, ou seja, o quanto que um aumenta em relação ao outro, a porcentagem de um em relação ao outro. Vocês vão ver, identificar fácil no probleminha. Esse exemplo está falando assim, ó. Dentre os 48 professores de um colégio, gente, isso aqui é o total de professores do colégio, ó. 48. Tá aqui. Dentre os 48 professores do colégio, 9 ensinam matemática. Então, uma parte deles só ensina matemática. Ó, 48 é o total e 9 é uma parte deles. É uma parte desse total, tá? Todos os probleminhas perguntando o percentual, você vai distinguir dessa maneira. Vai ter o total e vai ter uma parte. Aí a pergunta, qual a taxa percentual? Quer dizer, qual a porcentagem de professores que ensinam matemática em relação ao total de professores do colégio? Quer dizer, quanto que esses 9% representa em porcentagem do total de 48? Tá bom? Sempre, pessoal, sempre que essa for a pergunta for a porcentagem, também é muito simples. Você tem apenas que dividir a parte pelo total. Se eu fizer essa divisão, você chega na porcentagem. Pode ficar tranquilo. Tá? No nosso caso aqui, então, fazendo a continha, eu vou dividir 9 por 48. 9,48avos. Eu vou fazer essa divisão. De novo, né? Nós vamos estar dividindo um número pequeno por um número grande. Mas agora tá fácil, né? Agora vocês já aprenderam como é que faz. 9 dividido por 48. Vamos lá?
Vai dar um pouquinho de trabalho, mas né, eu vi que na aula do Centro de Mídias apareceram continhas assim para se fazer divisão, né? E muitas vezes o professor lá não fazia, ou fazia na calculadora, diretamente. Gente, vocês têm que saber a divisão, tá? Vai chegar um momento que vocês não vão poder usar a calculadora, tá? Nessas atividades, ninguém vai inspecionar vocês se vocês usaram o calculador ou não. Mas eu acho interessante vocês saberem, tá bom? 9 não dá para dividir por 48. Então já começa com 0, uma vírgula, acrescenta um 0. 90 dividido por 48, 48 cabe quantas vezes dentro do 90? Cabe uma vez só. Uma vez só, porque se duas vezes já dá 96. Já passa, não pode. Então cabe uma vez só, vamos tirar o resto. Vou ter que emprestar, né? Fica 8, fica 10. 10 tira 8 é 2. 8 tira 4, 4. Sobrou 42. O resto, gente, 42 é um número muito pequeno, não dá para dividir por 48. Mas como eu já tenho a vírgula aqui, que já foi usada, então eu tenho o direito de acrescentar mais um zerinho, ficando 420. Quantas vezes o 420, o 48 cabe dentro do 420? 10 vezes 48 dá 480, é muita coisa. 9 vezes eu acho que vai ser muito ainda. Eu vou testar 8 vezes. Vamos ver. E aí, né, aquele jogo de paciência, né? 48 vezes 8, quanto dá? Não sabe? Faz a conta. 48 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 4, 32. 32 com 6, 38. 384. Tira o resto. Bom, vou ter que emprestar desde aqui, né? 4 fica 3. Aí vem 1 para cá, fica 12. Fica 11. Fica 10. 10 tira 4, 6. 11 tira 8, 3. 3 tira 3, nada. Sobrou 36. Bom, 36 ainda é menor que 48. Então, já tem vírgula? Já. Então, acrescenta mais um 0. No resto, 360. Quantas vezes 48 cabe dentro de 360? Nós acabamos de ver que 8 vezes dá 384, então já é muito, né? Vamos colocar 7 vezes. Faz a continha. Vou fazer aqui do outro lado agora. 48 vezes 7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 4, 28. 28 com 5, 33. 336, pessoal. Ah, professor, mas você está fazendo muita divisão. Até quanto que eu tenho que fazer? Olha, geralmente, quando dá dízima periódica, né, que fica repetindo, você percebe logo, porque vai encontrar aí uma repetição também no resto aqui. Se isso não acontecer, umas 3, 4 casas já está ótimo aqui, tá? Para a gente transformar em porcentagem depois. Então, acho que tem mais uma aqui. Se não der exato, a gente para, tá bom? Ó, o 6 vai emprestar aqui pro 10, né? Vai ficar 5. 10 tira 6, 4. 5 tira 3, 2. 3 tira 3, nada. Sobrou 24. Acrescenta um 0. Tá. Se não der certo, agora a gente para, tá? 240 dividido por 48. Nossa, pessoal, 240 é metade de 480, né? Então vai dar 5 vezes, vai dar exatamente 5 vezes 48, 240. Nossa, deu exato. Resto 0. Eu vou até apagar daqui, ó, 9 dividido por 48. Vou colocar embaixo, ó, 9, que é a parte, dividido por 48, que é o total, tá? Qual foi o resultado? Esse daqui, ó, o quociente. 0,1875. Nem sempre vai dar número bonitinho, gente, tá? Nem sempre. Até aqui que até deu, né? Mas se não desse resto 0, pararia com 4 casas, tá ótimo, tá bom? E é isso aqui, esse número decimal tem que ser transformado em porcentagem agora. Mas para transformar decimal em porcentagem é fácil, porque lembra que a porcentagem é dividido por 100, né? Para dar o decimal? Então eu vou fazer o contrário, eu vou multiplicar por 100 esse número.
tá? Fazendo vezes 100 é só andar com a vírgula duas casas. Se eu colocar a vírgula uma casa aqui, fica 1, né? Se eu colocar duas casas, fica 18. Então é isso que vai ser. Vai ser 18,75%. Tá aí o percentual que ele perguntou no problema. 18,75%. Achamos até com uma aproximação boa, né? De duas casas decimais. Aí, ó. Excelente. Tá? Então, os professores de matemática desse colégio representam 18,75% do total de professores, que é 48 professores. Muito bem? Tá claro para vocês? Divida a parte pelo total. Você vai achar um número decimal, anda com a vírgula duas casas para a direita, pronto, chegou na porcentagem. Fácil demais, tá? Dá mais trabalhinho fazer a continha, mas por enquanto vocês podem ir conferindo aí com a calculadora para ver se está certo. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Até a próxima, então. Valeu? Tchau, tchau. Boas atividades para vocês. Assistam às aulas.